E aí, nono ano, eu tô de volta, professor Eliana Emerson na área. Deixa eu falar com vocês. Aquele primeiro vídeo foi um dos piores da minha vida, gente. Eu terminei o vídeo implodindo. Eu tava muito desanimado, eu não entendi por quê. Isso me fez pensar em milhões de coisas nessa última meia hora. Deixa eu falar por quê. Porque depois que eu gravei aquele vídeo, eu tomei um banho, passei pomada no cabelo, fiz café, tinha um pão em vários pedacinhos, passei manteiga em todos, comi com muito carinho, devagarzinho. Abri a geladeira, tinha um guaraná que eu tinha aberto na hora do almoço, bebi refrigerante, fiz um aquecimento vocal, vim pra cá, voltei muito melhor, tá? Falar com vocês, não deixa a rotina desanimar não, tá? Viu que não tá legal, que não tá indo muito bem, toma um banhozinho, passa um desodorante, veste uma roupinha mais nova, até porque a gente não tá usando roupinha nova para lugar nenhum mais, né? Então põe uma roupinha nova, fica bonitinho, vai pra frente do espelho, tira umas fotos, mas não é para mandar para ninguém, é para você se ver, para você se gostar, entendeu? Para autoestima, pra gente ficar feliz. Isso é muito legal, faz muito bem. Durante esse período que a gente tá em casa, ficar trancado, parado, não é bom, não é legal, tá? Então, ó, movimenta, tá? Posta alguma coisa legal, leia um livro novo. Tenho certeza que você vai melhorar muito, assim como eu melhorei hoje, tá? Isso foi muito bom, foi muito legal mesmo. Olha só, hoje nós vamos falar de racionalização de frações, tá? Ou racionalização de denominadores, tá? O que é racionalizar? Racionalizar é transformar uma fração, que é uma fração que tem denominador irracional, em uma fração com denominador racional. Falando assim parece ser difícil, né? Em termos difíceis de lidar, mas na prática é algo muito simples e algo que vocês já estudaram. Tá? Alguns meses atrás aí a gente começou a falar de raízes, potências. Hoje a gente volta um pouquinho nessa matéria, mas é só um pouquinho mesmo, tá? Para a gente falar de racionalização. Quer acompanhar na apostila? Então pegue a sua apostila, tá? Essa matéria está na página 56, tá? 56. Pega lá para você acompanhar os exemplos, para você ver o que eu estou falando. Talvez tenha algo que seja importante você marcar, grifar para estudar depois. Então é importante que você anote. Eu já te falei sobre isso, tá? Quanto mais você interage, escreve, participa, muito mais você aprende. Joia? Então vamos lá. Apostila, página 56. Vamos falar de racionalização. Em primeiro lugar, vamos falar assim aquela coisa mais básica. O que é, tá? O que é uma fração? Primeira coisa que a gente vai fazer. Screen copy. Nem sabe o que eu estou dizendo, né? Então, para ativar aqui o meu sisteminha de tablet, tem que digitar um código louco demais. E ele está aparecendo aí agora na sua frente. Apareceu. Olha só. Fração. Quando você tem um númerozinho sobre outro númerozinho. Isto é uma fração. O que é um denominador? Denominador é o termo de baixo, tá? Nós temos o numerador aqui em cima. O numerador é aquele que conta as partes, né? Se eu tiver uma pizza, dividir essa pizza em 8 fatias e colorir 3 delas, eu tenho 3 oitavos. Quer dizer que esse número 3 aqui, ó, conta a quantidade de fatias coloridas. Ele numera, então é o numerador. A parte de baixo é o denominador. Ele dá nome à fração, tá? Essa pizza, por exemplo, está dividida em 8 partes. Então eu falo 3 oitavos, tá? O oitavos é o nome do todo, é a parte inteira, 8 partes. Então por isso que ele tem o nome de denominador. Agora que eu sei o que é numerador e denominador, eu preciso me lembrar o que é um número irracional. Quando a gente tem uma reta numérica com o zero aqui no meio, ó, eu tenho números que são inteiros, por exemplo, 1, 2, 3, são números inteiros. Para o lado esquerdo, eu tenho os números negativos, que também são números inteiros. Entre os números inteiros, eu tenho os numerozinhos, que são fracionários, números decimais, tá? São os números racionais. Por exemplo, entre 1 e 2, eu tenho 1,2, eu tenho 1,5, ok? Tenho 1,9999 infinitamente. Esses são números racionais, tá? E eu também posso ter números que são números irracionais. São aqueles números que eu não consigo escrever através de uma vírgula. Por exemplo, o número raiz de 2, o número raiz de 3
Esses números aqui, eles estão entre o 1 e o 2, o resultado, se você fizer na calculadora, você vai encontrar, mas ele é impossível de se escrever, ele é um número que não tem fim, a gente não consegue calcular isso, por isso são chamados de números irracionais, tá bom? Irracionais, lembra desse detalhe. Então, todas as vezes que eu tiver uma fração com um denominador irracional, igual vocês estão vendo nesse exemplo, tá? Uma fração com denominador irracional. Eu preciso racionalizar. Aqui embaixo, no denominador, não pode ficar número irracional. Ou seja, simplificando sua vida, tem fração, embaixo é raiz? Esquece, não pode. Tem que terminar com isso. Tá? Acaba com esse detalhe de sua vida aí. Para que eu consiga resolver isso, eu tenho que usar alguns artifícios. Por exemplo, vamos recordar. Como eu resolvo a multiplicação raiz de 3 vezes raiz de 3? Essa multiplicação pode ser escrita da forma raiz de 3 ao quadrado. Não é raiz de 3 duas vezes? Eu estou fazendo ao quadrado. Lembra que o quadrado e a raiz são opostos? Eles se anulam? Então, aquele quadrado que está lá em cima corta a raiz. O resultado é 3. Então, quando eu multiplico duas raízes exatamente iguais, que têm índices iguais, e nesse caso o número 2, tá? A gente anula com a potência. Outro exemplo. Se por acaso eu tiver uma raiz cúbica de 5, eu posso fazer isso multiplicando 3 vezes. Olha só. Por que agora eu estou multiplicando 3 vezes? Porque o índice é 3. Então, eu preciso elevar isso ao cubo para eu conseguir eliminar, né? Cortar. Então, vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 5 ao cubo. Eu não multipliquei 3 vezes, então o 3 corta com o cubo da raiz e o resultado será 5. Ok? Fluiu? Agora um exemplo um pouquinho mais difícil, tá? Olha só. Raiz índice 6 de 4 elevado ao quadrado. Agora, por que número eu multiplico isso para que eu consiga eliminar a raiz? Observe que o índice do número 4 é o 2, correto? Não tem o 2 ali? Quanto eu preciso para chegar até 6? Que número eu preciso? Eu preciso somar 2 mais 4. 2 mais 4, 6, correto? Então, eu vou multiplicar essa raiz por raiz sexta de 4 elevado à quarta potência. Por que eu estou multiplicando? Para que eu possa somar as potências. Olha o 4 aqui, olha esse 2 aqui. Quando eu somar esses dois números, o que acontece com o resultado? Raiz índice 6 de 4 elevado à sexta. Olha aí o que aconteceu nessa multiplicação. Agora, tanto a potência como o índice da raiz são os mesmos, eles se anulam e o resultado é 4. Então, eu preciso sempre observar que o resultado seja igual, ou seja, tanto o índice quanto a potência tem que ser o mesmo número. Como que eu faço isso, gente? Através da continha de mais. Você vai acrescentar o número que estiver faltando. Tá joia? Vamos fazer agora os exemplos que estão na apostila. Finalzinho da página. Olha só, aqui no finalzinho da página tem 4 exemplos, tá vendo? Laranjas aí, acompanha aí, por favor. Como vai ficar isso? Primeiro exemplo. 1 sobre raiz de 2. Para acabar com esse raiz de 2, eu preciso fazer raiz de 2 ao quadrado, correto? Ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, eu corto raiz com raiz, o resultado é 2. Fica raiz de 2 ao quadrado. E é isso que eu vou fazer ali. Eu vou multiplicar o número que está embaixo, ou seja, o raiz de 2, eu vou multiplicar por raiz de 2. Porque aí vai ficar raiz de 2 ao quadrado. Só que, se eu fizer isso embaixo, eu sou obrigado a fazer a mesma coisa em cima. Porque eu preciso que a fração não perca o valor, tem que ser fração equivalente. Então, eu vou fazer a multiplicação agora. Ó. 1 vezes raiz de 2, multiplicando a parte de cima, raiz de 2. Multiplicando a parte de baixo agora. Raiz de 2 vezes raiz de 2 fica raiz de 2 ao quadrado, a parte de baixo. Como eu vou poder simplificar, esse 2 corta a raiz, aqui em cima continua igual, e embaixo fica 2. Terminamos. Aqui está racionalizado. Nós acabamos de fazer uma racionalização de denominadores. Eu acabei com a raiz. Essa fração aqui, ó, e essa última fração tem exatamente o mesmo valor. O que mudou? Que na primeira fração, nessa, o número irracional está embaixo. Isso não pode acontecer. Tá joia? Vamos para o próximo exemplo aí.
10 sobre raiz de 5. Por quanto eu tenho que multiplicar o raiz de 5 para que ele seja ao quadrado? Por raiz de 5. Então, você multiplica por raiz de 5. Se estou multiplicando embaixo, multiplica também em cima. Sempre vai ser assim. Você sempre vai multiplicar pelo mesmo termo em cima e embaixo. Isso não muda, tá? Isso é regra. Em cima, 10 vezes raiz de 5, 10 raiz de 5. Não mudou nada, tá? Eu simplesmente copiei. Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5. Aqui nós já terminamos. O que eu posso fazer? Como 10 dividido para 5 aqui na fração é exato, você pode fazer a divisão. 10 dividido para 5, 2. 2 raiz de 5, terminamos a racionalização. Então, essa primeira fração e esse último número têm o mesmo valor, ok? Próximo exemplo. 2 sobre raiz cúbica de 6, ok? Raiz cúbica de 6, por quanto eu tenho que multiplicar a parte de baixo para que eu consiga eliminar? Observe que aqui no número 6, ó, não tem índice, então quer dizer que tem o 1 aqui, correto? Ó, se não tem índice, é 1. Quanto está faltando nesse 1 para que ele seja 3? Está faltando 2. Então, você vai multiplicar por raiz cúbica de 6 ao quadrado, ok? Porque esse 2 mais o 1 da primeira vão ser 3. Em cima, a mesma coisa. Fazendo, então, a multiplicação, tá? Aqui em cima, ó, 2 que multiplica raiz cúbica de 6 ao quadrado. Embaixo, raiz cúbica de 6 ao cubo. Somei as potências. Vou simplificar agora isso na minha vida. Aqui, ó, 3 com 3, corta. Então, aqui embaixo fica 6. Terminei a parte de baixo. Esse é o objetivo, tá? É tirar a raiz. Nós já tiramos. Parte de cima, ó, vou multiplicar. 2 que multiplica raiz cúbica de... Quanto que é 6 ao quadrado? Quanto que dá isso aqui? 36, não é? Então, ó, 36. Ok? Fechou? O que eu posso fazer aqui agora? Nós já acabamos, já terminou, é só isso. Eu posso simplificar, posso dividir por 2, porque eu tenho esse número 2 aqui em cima, e eu tenho esse 6 aqui embaixo. Dividindo os dois termos por 2, aqui em cima fica 1 vezes raiz cúbica de 36, e aqui embaixo, 3. Terminamos. Olha aí que coisa linda, maravilhosa. Facílima de fazer, basta simplesmente somar. Qual que é a dificuldade aqui, gente? É observar os índices, ok? E as potências. Esse é o detalhe que você tem que observar em todos os exemplos. Para terminar, 21 sobre raiz índice 5 de 81. Fechou? Tranquilo demais, não é? Você já sabe o que fazer, mas eu vou te dar uma dica para facilitar muito a sua vida, tá? Qual que é a dica agora? Aquele 81 é possível fatorar. Exemplo, 9 ao quadrado é igual a 81, correto? 9 ao quadrado? Então, no lugar desse 81 aqui embaixo, eu posso colocar 9 ao quadrado. Já está facilitando a minha vida. Outra coisa que eu posso fazer, vamos fatorar para ver o que acontece? Sempre que eu estou trabalhando com raiz, eu vou fatorar. Posso dividir por 3, dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Quantos números 3? 3 elevado à quarta. Dá 81. Então, aqui eu vou reescrever a minha fração. 21 sobre raiz índice 5 de 3 à quarta. Olha aí como ficou muito mais simples. Para terminar, por quanto eu preciso multiplicar para que o 4 se transforme em 5? Tá? Só está faltando 1, correto? Eu vou multiplicar por raiz índice 5 de 3 elevado a 1. Tá? Não precisa colocar 1, coloquei só para você entender o que está acontecendo ali. Aqui em cima, eu vou multiplicar pela mesma coisa. Embaixo e em cima, sempre o mesmo termo, tá joia? Fazendo a multiplicação. Aqui em cima, ó, 21 vezes raiz índice 5 de 3 elevado a 1. Beleza? Copiei apenas. Lembra que tem uma multiplicaçãozinha aqui no meio. Ó. Embaixo, aqui, ó, como a gente já sabe que esse 1 mais esse 4 dá 5, vai cortar tudo isso, sobra apenas o número 3. Perfeito? Olha lá o que aconteceu. O que eu posso fazer para terminar agora? Veja que 21 aqui em cima, dividido por 3 é exato. É uma divisão exata. Quanto que é 21 por 3? Dá 7. Então, 7. Raiz índice 5 de 3. Olha aí.
Terminamos, correto? Simplificação e racionalização de denominadores. É uma matéria muito fácil que vai ser muito útil nas próximas etapas que a gente for estudar função, que a gente for estudar equação do segundo grau e afins, tá? A gente vai trabalhar muito com esse tipo de atividade. Só que nunca vai estar escrito lá que você precisa racionalizar. Você já tem que entender isso para conseguir desenvolver as atividades. Então, quando você vê uma atividade, vê um exercício, tem cálculo que tem raiz embaixo, você já sabe, ó, isso não pode. Você racionaliza, continua o seu cálculo. Isso aqui vai ser apenas uma etapa do cálculo, tá? Então, vamos continuar? Sua apostila aí na próxima página. Observe que agora as atividades vão ficar um pouquinho mais complexas. Agora a gente vai juntar produtos notáveis, que a gente estudou até alguns minutos atrás, e vamos juntar isso com a racionalização, tá? Essas duas matérias. Vamos para a lousa que eu já quero te explicar como funciona. Olha só. Primeiro exemplo, no terceiro caso, é assim, ó. 4 sobre raiz de 3 mais 1. Raiz de 3 mais 1. Apesar do meu raiz de 3 estar lindo aqui, deixa eu fazer de novo. Menos pior. Raiz de 3 mais 1. Você se lembra que lá no produto notável existia uma parte que era assim, ó, A mais B que multiplica A menos B. Eu tenho o produto da soma pela diferença. Esse é o produto notável mais fácil de todos. O que acontece aqui? Eu escrevo quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Acabou. É só isso, tá joia? Lembra desse detalhe? Nós vamos fazer a mesma coisa com aquele denominador. Qual é o denominador? Raiz de 3 mais 1. Eu não quero acabar com a raiz, eu não preciso fazer com que essa raiz seja elevada ao quadrado para que ela seja eliminada, o índice dela é 2, então eu multiplico isso aqui por raiz de 3 menos 1. Por que eu estou multiplicando por raiz de 3 menos 1? Lembra do produto notável que a gente acabou de fazer? O resultado não é quadrado do primeiro menos quadrado do segundo? Então eu vou fazer isso aqui agora. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Quanto é raiz de 3 ao quadrado? A gente corta, sobra 3. Quanto que é 1 ao quadrado? 1 mesmo. 3 menos 1. Olha o resultado aí. Olha como ficou muito mais fácil a minha conta. Então, ó, deixa eu apagar isso aqui. E você já recordou como funciona, tá joia? A gente não precisa mais. Então, aqui eu vou multiplicar por raiz de 3 menos 1. Se eu estou multiplicando embaixo, tenho que multiplicar em cima também. Raiz de 3 menos 1. Um detalhe, tá? Eu estou multiplicando todo o termo. Então, eu preciso lembrar que aqui tem um parêntese, mesmo que ele não apareça, tá? Aqui embaixo também, ó. Tem parêntese, porque é tudo multiplicado por tudo. Isso aqui é um produto notável. Aqui em cima, eu vou fazer a propriedade distributiva, ó. 4 vezes raiz de 3. 4 raiz de 3. 4 vezes menos 1. Menos 4. Embaixo agora, a gente já entendeu como funciona. Produto de mais vezes menos, produto da soma pela diferença, fica quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Em cima, 4 raiz de 3 menos 4, só copiei. Embaixo, só um detalhe que eu coloquei 2 aqui, ó, e aqui são 3. Quadrado corta com raiz, aqui vai dar 1 mesmo. 4 raiz de 3 menos 4 sobre 2. Terminamos, tá? Aqui eu fiz ela estendida. Quando você estiver fazendo a atividade no caderno, você não precisa fazer todas as etapas, tá? Se você conseguir entender isso aqui, ó, por quanto você deve multiplicar, você já pula uma etapa aí e vai para a próxima. Fica muito mais rápido para resolver, tá? Não precisa fazer tão detalhado. O único detalhe é que aqui no final, ó, observe que 4 dividido para 2 é exato. Dá para dividir os dois termos, tá? Então, a gente divide. Fica 2 raiz de 3 menos 2. Esse é o resultado final. Muito mais fácil do que trabalhar com fração, não é? Então, a gente acabou de fazer uma racionalização. Próximo termo, próximo exemplo. Olha só. 2 sobre raiz de 7 menos raiz de 3. Ok? Eu vou racionalizar essa fração. Como eu faço isso? Eu vou multiplicar pelo termo oposto ao raiz de 7 menos raiz de 3. Vou multiplicar por raiz de 7 mais raiz de 3. Por que eu coloquei mais? Produto de menos com mais
não fica quadrado do primeiro, quadrado do segundo? É isso que eu preciso aqui no meu cálculo. Eu quero eliminar a raiz. Em cima, raiz de 7 mais raiz de 3. Fazendo a multiplicação aqui em cima, ó, distributiva do 2. 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 3. Ok? Fiz a multiplicação em cima. Embaixo, quadrado do primeiro, 7. Quadrado do segundo, 3. Precisa copiar? Não precisa, gente. É direto, tá? Você já sabe, o objetivo é justamente acabar com a raiz. Então, se você fez aqui, ó, fez essa multiplicação corretamente, aqui embaixo você já pode ir direto para o resultado, tá? Quanto que é 7 menos 3? Dá 4, não dá? Ó? Então, eu vou copiar, ó. 2 raiz de 7 mais 2 raiz de 3 dividido por 4. Acabou. Posso simplificar a minha fração. Posso dividir por 2. Fica assim, ó, raiz de 7 mais raiz de 3 sobre 2. Terminamos e é só isso, ok? Essas atividades, as próximas, serão baseadas nessa matéria, racionalização de denominadores, tá? Espero que você não tenha dificuldade, é uma matéria tranquila, fácil mesmo de fazer, tá? Se você tiver com sua apostila aí, você pode, por favor, pegar a atividade 33, está na página 57, tá joia? Olha aí a atividade 33. Qual é o objetivo dessa atividade? Letra A. Eu preciso multiplicar o raiz de 6, ok? Ó, vamos lá na lousa. Olha a letra A. Eu devo multiplicar o raiz de 6 por que número para que o resultado seja 6? Lembra que eu preciso eliminar a raiz? Eu preciso elevar ao quadrado? Então, você multiplica por raiz de 6. Lembra que corta aqui, ó, raiz com raiz, o resultado é 6. Perfeito? Letra F. Por quanto eu devo multiplicar 2 raiz de 3 mais 5 para que eu consiga eliminar? Eu vou multiplicar por 2 raiz de 3 menos 5. O oposto, porque eu faço quadrado do primeiro, quadrado do segundo. Essa questão número 33 está perguntando somente essa regrinha aí, tá? Tanto da mais básica, quanto dessa que é a mais complexa que utiliza produto notável. É isso que você tem que recordar aí na número 33, tá joia? Essa você pode fazer toda ela, porque ela é a mais fácil, praticamente não tem cálculo nenhum, tá? É uma questão de simplificação, não é para calcular tudo, é simplificar. É óbvio que você vai lembrar que esse aqui, ó, vai ter que fazer o quadrado dos dois. Então, ó, que vai dar 4 vezes 3, tá? O 2 ao quadrado é 4, raiz de 3 ao quadrado dá 3, mais, quanto que é 5 ao quadrado? 25. Então, é isso que você vai fazer. 12 mais 25, 37. É o resultado aí da letra F. E 6 é o resultado da letra A, ok? Próxima página, página 58, por favor. Nós vamos fazer na página 58 algumas atividades, tá? Vamos fazer a questão número 34, tá joia? Questão 34. Na questão 34, vocês vão fazer a letra A, letra D, perfeito? A, D. Questão 35. O que nós vamos fazer na questão 35? Nós vamos substituir os valores aí, ó. 1 sobre raiz de 3 mais 1 dividido por 1 sobre raiz de 3 menos 1. Já fiz para você a substituição, tá joia? Aqui você vai agora racionalizar. Tenho o costume de colocar esse sinal de igual. Por quanto eu tenho que multiplicar aqui embaixo? Ó, lembrando que tem um menos, não tem? Então vai ficar 1 sobre raiz de 3 mais 1. Em cima a mesma coisa. 1 sobre raiz de 3 mais 1. Agora você faz a multiplicação. Aqui em cima você vai se lembrar que é um produto notável simples. 1 mais raiz de 3 ao quadrado, você já sabe fazer. E aqui embaixo você vai fazer quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E vai simplificar essa fração aí. Apesar de ter ficado a explanação dela, né, bem complexa, você vai ver que a atividade é muito simples de fazer. Todos os processos você já sabe, tá joia? Todos os processos. Ficou na dúvida? Volta à página do livro para ver um exemplo parecido e tenta de novo. Volta o vídeo aí que você está assistindo agora, veja como eu resolvi e tenta de novo. Questão número 36. Vamos fazer nessa questão 4 delas, ok? Vamos fazer, ó, A, B, C, G. A, B, C, G. Perfeito? E questãozinha 37 para terminar, vamos fazer 3 delas. A, B e C. Bem simples aí para não sacrificar a sua vida, tá joia? Questão 38.
e 39 não precisa, perfeito? Observe que embaixo do vídeo eu não estou colocando isso detalhado, porque eu quero que você assista até o final. Aquele que não assistiu e que vai desenvolver toda a atividade está perdendo, beleza? Ó, deixa aqui um oi aqui embaixo do vídeo, eu vou contar presença para quem estiver falando comigo, tá joia? Deixou comentário aí, eu coloco maisinho lá na atividade feita, o seu atitudinal completo. Não tá deixando presente no vídeo, eu vou colocar parcial, tá? Ó, fiquem com Deus, beijão, boa sorte na atividade, tamo junto, tá? Até a próxima!